Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje nós vamos falar no Momento do Conceito sobre governo Collor de Mello, que começou em 1990 e esse ano completa 30 anos. Então, fica ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Fernando Afonso Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil na eleição de 1989, mas começou seu mandato no dia 15 de março de 1990 e concluiu, até onde ele aguentou, em 29 de dezembro de 1992. Eu já te explico por que ele não chegou até o final do mandato. Um período relativamente curto, mas muito importante, tanto é que os pesquisadores passam a chamar esse período de Era Collor. É importante lembrar que Collor era um presidente muito jovem, e usou isso como um ponto positivo em sua campanha. A imprensa sempre ressaltava a sua jovialidade e o seu perfil transformador, já que ele teve uma carreira política meteórica. Ele foi presidente de clube de futebol, prefeito de Maceió e governador de Alagoas. Tudo isso muito rapidamente e naquele momento de mudança do Brasil, lembrando que o Collor ele foi o primeiro presidente eleito do Brasil pelo voto direto desde 1960, quando o campograndense Jânio Quadros foi eleito à presidência do Brasil, pela última vez pelo voto direto, bom lembrar. Então, nesse contexto todo, o Collor tinha essa característica de jovialidade e ainda usava um refrão, um jargão, que ele ia exterminar com os marajás do Brasil. No momento de crise econômica, esse termo caça aos marajás fazia todo sentido. E é claro que com isso ele conseguiu um número significativo de votos. Lembrando que nessa transição entre os anos 80 e os anos 90, o Brasil atravessou uma gravíssima crise financeira, com diminuição do PIB, diminuição da renda per capita e uma inflação que todos os anos batia recorde e chegava a ter mais de 1000% ao ano. Então, para retomar o crescimento econômico do Brasil e reorganizar a nossa economia, o Fernando Collor de Mello, ele já nos seus primeiros dias de mandato, já lançou um novo plano econômico, que naquela época era moda, os presidentes lançarem vários planos econômicos para tentar organizar a economia. De fato, esse plano econômico era urgente, já que a inflação no ano anterior havia batido recorde astronômico, de 1972% ao ano. Bom, para isso, ele nomeou a sua prima, a Zélia Cardoso de Mello, como ministra da Economia e também buscou algumas medidas nesse novo plano econômico, chamado de Plano Collor, que visava a estabilidade econômica. Era enxugar a máquina pública, demissão de funcionários fantasmas, que depois vem a calhar com o jargão de caça aos marajás, etc. Então, ele buscou também congelar salários e preços, que o governo Sarney também já havia tentado fazer e não tinha dado certo, não havia dado certo. E também ele tomou uma atitude que desagradou muito a classe média, que era o confisco das cadernetas de poupança e depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros. Bom, veja bem, essa medida, de certa forma, fez com que ele tivesse aversão de muitos trabalhadores da classe média, que era justamente o público, que havia eleito esse presidente de tom jovial, de tom renovador e que passou a não contar mais com o apoio deste segmento social. E vocês vão ver o porquê isso é importante no final desse processo. Outro ponto semelhante entre o Fernando Collor de Mello e o Jânio Quadros é que ambos foram eleitos por partidos pequenos, relativamente pequenos. O Fernando Collor de Mello foi eleito pelo PRN, Partido da Reconstituição Nacional, um nome muito bonito, Porém, por ser um partido pequeno, ele não contava com um apoio político na Câmara, no Congresso, e associado a esse contexto econômico turbulento, ele ainda teve que negociar apoio político na Câmara, no Senado, e que, de certa forma, é um desgaste para o presidente. Também existe uma outra questão, que o Collor ele buscava mais o tecnocrata do que o velho político, Nessa visão jovial, renovadora, ele buscava alguém que fosse da área
para assumir uma pasta importante, um cargo importante do seu governo. Bom, nesse sentido, ele já inicia o seu mandato com um certo desgaste, porque ele não tem esse amplo apoio político, e nesse meio todo, o Brasil, que vinha de uma situação caótica econômica e tentava reestruturar a sua política, né, o seu contexto social com a nova Constituição de 88, era uma situação ainda buscando o equilíbrio. O Fernando Collor ele vai ter um bombardeio na imprensa de casos de corrupção associados a figuras próximas ao presidente. Isso tudo desgasta a imagem do Fernando Collor de uma maneira excessiva. Esses excessos todos, né? O excesso das mudanças econômicas que não surtiram efeito, o sucesso das críticas ao governo com questões relacionadas à corrupção de pessoas próximas do presidente, do alto escalão, inclusive a sua esposa, Rosiane Collor, que era responsável por instituições de caridade nesse momento, também foi indiciada, né? Foi alvo de denúncias. Esse excesso de confiança do presidente, que regularmente aparecia no noticiário, fazendo Cooper, né? No entorno da casa da Dinda, que era a mansão da família dele em Brasília, ou também aparecendo pilotando jet ski no Lago Paranoá. Isso tudo enfraquecia a figura do Collor como um chefe de Estado, já que ele estava muito preocupado com a sua vida particular, né? Isso tudo fez com que, dessa forma, o Collor ficasse desprotegido, né? E, de fato, essas denúncias todas surtissem efeito até o momento em que se tornou insustentável a defesa do presidente. Por quê? O seu irmão, Pedro Collor, foi à revista Veja no ano de 1992 e fez uma denúncia severa, onde o tesoureiro da campanha do Collor, o Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, estava envolvido também em questões de corrupção, o que acelerou esse processo de contestação, de legitimação do governo Collor de Mello, e foi instaurada uma comissão permanente de investigação, uma CPI, para ver se o presidente poderia ou não continuar no seu cargo. Essa é uma marca do governo Collor de Mello, o impeachment. E o que é o impeachment? É a retirada do presidente durante o exercício do seu governo, da sua ocupação, né, do seu cargo como presidente da República. A comissão parlamentar de inquérito, então, que aprovou o impeachment de Fernando Collor de Mello, ela sofreu uma grande pressão popular e foi instalada em 29 de setembro de 1992. E aí o Collor foi afastado do cargo. Porém, antes da conclusão desse inquérito, né, das investigações, o Collor ele renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992. Alguns meses após a abertura do processo, e achando que ele não sofreria as punições, as sanções da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse momento, então, assume o vice-presidente Itamar Franco, que depois criou o Plano Real, né, foi um sucesso econômico e tudo mais. O que você deve saber, que é importante, é que o Collor foi o primeiro presidente eleito depois de muito tempo pelo voto direto e também foi o primeiro presidente a ser impeachmentado no Brasil. Outro ponto importante que deve ser lembrado e associado a esse contexto político é justamente dos movimentos sociais. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o Collor, quando confiscou a poupança, ele acabou perdendo o apoio da burguesia? Pois é, na implantação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi um grande apelo popular, e durante todo esse processo de investigações com relação às denúncias de corrupção de gente próxima do presidente, a população, especialmente essa classe média, ela foi às ruas, especialmente os jovens, né, foram às ruas, né, com as caras pintadas. Daí surgiu o nome do movimento, Caras Pintadas. Por quê? Na campanha política, o Collor com 2 L's, usava um Collor verde e outro amarelo, e os jovens iam para as ruas com o rosto pintado, né, de verde, de amarelo. Isso tudo para lembrar que a campanha política também serviu para fazer a campanha pelo impeachment do presidente. E talvez esse seja o último grande movimento social no Brasil nesses últimos 30 anos. É importante lembrar, porque esse movimento foi voluntariamente
teve como protagonistas a classe média, os jovens, e não foi um movimento partidário, foi um movimento que buscava realmente a mudança do cenário político dissociado de qualquer partido político. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um assunto que em 2020 comemora 30 anos. Para a história muito pouco, mas para a trajetória de vida de cada um é muito tempo. Mas ainda assim gera inúmeras reflexões, inúmeras contestações, né, e alguns resultados desse processo até hoje. Tanto é que ele é recorrentemente citado, né, em vestibulares, Enem, prova seriada, inclusive em concurso. Se você gostou do vídeo, pode recomendar alguém, compartilhar com um colega, com um professor, com um amigo, com uma pessoa da sua família que viveu esse momento para ouvir um relato pessoal também. Eu acho muito válido. Então, se você achou que é relevante, já deixa o seu curtiu aí, o seu joinha, tanto no Instagram quanto no YouTube. E na semana que vem nós vamos voltar com um novo vídeo, fechando esse ciclo de datas comemorativas, né, com números redondos. Beleza? Então, muito obrigado e até semana que vem. Valeu!